Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer de detetives. A nossa missão? Descobrir a identidade secreta de um material. Só que, em vez de uma lupa, vamos usar ondas eletromagnéticas. Vamos lá começar esta investigação. Bem, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Como é que se medem as propriedades invisíveis de um material? Ou seja, como é que ele reage a coisas como ondas de rádio ou micro-ondas? Estas características, que a gente não vê, são absolutamente cruciais para a tecnologia que usamos todos os dias. Pensem, por exemplo, num avião a jato de última geração. Aquela parte da frente, o nariz, que protege o radar, chama-se radome. E tem um trabalho muito específico. Tem de ser transparente para as ondas do próprio radar, mas, se possível, ser invisível para os radares inimigos. Para conseguir fazer uma coisa destas, é preciso saber ao detalhe como é que o material do radome se comporta com as ondas eletromagnéticas. Ok, mas como é que os cientistas descobrem isso? Pois bem, eles usam as próprias ondas como se fossem pistas para desvendar os segredos de cada material. A ideia base até é bastante simples. Pega-se numa onda eletromagnética e aponta-se a uma amostra do material que se quer estudar. A partir daí, a gente consegue duas pistas fundamentais. Uma parte da onda vai bater no material e voltar para trás, é o que se chama reflexão, e a outra parte vai conseguir atravessar o material, a transmissão. Na prática, o processo é muito metódico. Primeiro, a amostra é colocada dentro de uma espécie de tubo metálico, um guia de ondas. Depois, dispara-se a onda contra ela. E, por fim, sensores muito precisos medem a onda que refletiu, a que chamamos S11, e a onda que passou, a S21. E estes dois valores, S11 e S21, são como as impressões digitais eletromagnéticas do material. E agora que temos as nossas pistas, o S11 e o S21, precisamos de quem? Do detetive para as interpretar, claro. E é aqui que entra em cena o nosso protagonista, o método Nicholson-Ross-Weir, ou, para simplificar, o método NRW. O método NRW é, basicamente, um descodificador matemático. Ele pega naquelas medições de reflexão e transmissão, aplica umas fórmulas e, pronto, revela as propriedades elétricas e magnéticas escondidas do material, ou seja, a sua verdadeira identidade secreta. E por que é que este método se tornou tão importante? Bem, as razões estão aqui. Ele é simples, é rápido e, muito importante, é direto. Não precisa de ficar a fazer cálculos repetitivos, é uma fórmula e já está. Além disso, funciona para imensos tipos de materiais, o que o tornou uma ferramenta super eficiente. Mas, claro, nenhuma história de detetive é assim tão fácil. O método NRW também tem os seus desafios. E o primeiro grande enigma que ele enfrenta é conhecido como a ambiguidade de fase. Para perceber isto, imaginem que olham para um relógio e veem o ponteiro dos segundos parado no 12. Nós sabemos onde ele está agora, mas não fazemos a mínima ideia se ele deu 0, 1, 2 ou 10 voltas completas para chegar ali. Com a fase da onda acontece exatamente a mesma coisa. A medição diz-nos a posição final, mas o número de voltas completas, os ciclos, que a onda deu lá dentro do material, é um mistério. E o problema é que cada número de voltas diferente dá uma resposta completamente diferente. Com tantas respostas possíveis em cima da mesa, como é que o nosso detetive descobre a verdade? Bem, a solução é clássica. Ir à procura de mais provas. E a solução é mesmo muito inteligente. O que é que se faz? Mete-se uma segunda amostra do mesmíssimo material, mas com um comprimento diferente. Isto vai gerar uma segunda lista de respostas possíveis. Ora, como as propriedades do material são as mesmas, a resposta certa tem de ser a única que aparece nas duas listas. E pronto, enigma resolvido. Ok, o primeiro enigma foi resolvido, mas o método NRW tem um ponto cego, uma fraqueza que, em certas condições, é bem mais séria e que o pode tornar completamente inútil. O que acontece é que, para frequências muito específicas, quando o comprimento da amostra é um múltiplo de metade do comprimento da onda, as reflexões que acontecem lá dentro do material acabam por se anular umas às outras. Na prática, é como se o material ficasse quase invisível à reflexão. E as consequências são um desastre, como se pode ver aqui. Quando a reflexão, a nossa pista S11, desaparece e se aproxima de 0, o cálculo descarrila por completo. O sinal fica tão fraco que se confunde com o ruído normal da medição e o nosso detetive fica completamente perdido.
O resultado são estes picos absurdos no gráfico, que não têm rigorosamente nada a ver com a realidade do material. Pois é, este fenómeno tem um nome técnico: divergência de meio comprimento de onda. É o verdadeiro calcanhar daqueles do método NRW. É um ponto cego que até é previsível, mas que é uma limitação fundamental, especialmente para materiais que têm poucas perdas, onde este efeito se nota ainda mais. Então, chegamos à hora do veredito final. O que dizer do método Nicholson-Ross-Ware? É uma ferramenta com falhas? Sem dúvida. Mas o seu impacto na ciência dos materiais, esse é absolutamente inegável. Resumindo, se pusermos tudo na balança, é isto. De um lado, a sua simplicidade e rapidez tornaram-no revolucionário. Do outro, a tal ambiguidade de fase e, pior ainda, a divergência de meio comprimento de onda são limitações sérias. É um equilíbrio constante entre a sua utilidade e as suas fraquezas. E esta citação da fonte original resume tudo na perfeição. Mesmo com as suas falhas, o método NRW é o alicerce, a fundação sobre a qual se construíram métodos muito mais sofisticados que usamos hoje. Para se perceber as técnicas avançadas, primeiro é preciso perceber o trabalho de detetive pioneiro do método NRW. E isto deixa-nos com uma última questão no ar. Se o NRW foi o nosso detetive pioneiro, com todas as suas limitações, que técnicas mais modernas apareceram depois para finalmente resolver estes mistérios sem falhas? Bem, essa já é uma história para uma próxima investigação. Obrigada pela companhia.